Victor Von Doom é um dos personagens e vilões do universo da Marvel. Muito forte, o cara é extremamente inteligente, manja no conceito da tecnologia e também da magia. Isso mesmo, a armadura dele mesmo é imbuída com várias runas para ter grande mais poder, proteção contra ataques externos e outra, ele usa magia, então, como já falei pra vocês, e tem um diferencial desse com relação até à própria armadura do Tony Stark, que é mais só tecnologia. Mas nos quadrinhos você sabia que ele e o Kang estão prestes a colidir com força total e usando inteligência artificial? Fica aqui nesse vídeo pra você entender o que vai acontecer nos quadrinhos que talvez nunca vai acontecer nos cinemas. Aí pessoal, tudo bem com vocês? Para mais uma vez, salve aí galera. E tipo assim, o que a cabeça do próprio Chewbacca não sabe, né, porque ele perdeu a cabeça, fazer o que não é meu, tá, foi minha filha, é simplesmente o fato de que o Dr. Destino e o próprio Kang já se enfrentaram várias vezes nos quadrinhos. Os dois são grandes conquistadores da linha multiversal, né? Na linha, as várias linhas da Marvel. Um deles já se tornou dono de uma linha no Planeta Destrutivo, que provavelmente é o que a gente vai ver em Vingadores Doomsday e depois em Guerras Secretas. E o Kang nem preciso falar pra vocês, é claro que o que eu preciso falar é que o próprio Jonathan Majors acabou pisando o pé na jaca e acabou descendo por água abaixo os planos, grandes planos da Marvel, de trazer várias ramificações, várias variantes dele para confrontar os Vingadores. Bom, seria muito bom ver isso nos cinemas, mas fazer o quê? Dr. Destino sempre foi um gênio, e tipo assim, Victor Von Doom, ele só perdia inteligência na faculdade por Reed Richards, e o apelido dele se pode chamá-lo de extremamente arrogante com relação à sua própria pessoa. Não é à toa também que ele estava fazendo um experimento que dizia ser brilhante, na qual o próprio Reed disse para ele que vai dar ruim isso aí, não vai dar bom não. Ele não acreditou e de fato deu ruim, né? Explodiu a cara dele, por isso que ele usa essa placa de metal na cara dele, que é o capacete dele, para esconder a falta do nariz, da frente do nariz dele, coisa bonita, né? Que é prova de que o cara é extremamente inteligente. Atualmente nos quadrinhos ele conseguiu passar a perna no Doutor Estranho e agora ele é o Mago Supremo da Terra. Então só por isso você já sabe o problema que ele pode estar trazendo para o universo. E ao contrário do que os filmes catastróficos dos Quartetos Fantásticos trouxeram, é que o próprio Dr. Doom tinha poderes. Na verdade ele não tem, o cara só é inteligente. Essa é a força máxima dele. Assim também como o Kang, que é extremamente inteligente, sem poderes, simplesmente criou tecnologia, veio do futuro para o passado, conquistou várias linhas temporais, criou várias variantes dele para ele ter o próprio conselho dele e dominar tudo. Tipo, quer mais inteligência que isso? E por mais que essas variantes o ajudam e outras variantes trazem problemas e vive uma conquista e briga entre eles mesmo, ele sempre se destaca, né? Então simplesmente ele conquista vários universos mais atrasados e passa o cerol neles, não quer nem ver, tá nem vendo o negócio. E o que você não vai ver nunca nos cinemas talvez é um conflito entre esses dois que os quadrinhos atualmente estão trazendo pra gente, então eles vão se arrebentar na porrada com base em inteligência artificial. ChatGPT, Joemir? Calma que eu vou explicar pra vocês. Atualmente nos quadrinhos que estão saindo dos Estados Unidos, está acontecendo um grande evento de guerra. Na verdade toda vez tem, né? O Venom Wars, a Guerra dos Venoms. Ed Brock e o seu filho Dino estão lutando para ver quem que vai ficar de uma vez por todas, vai herdar o simbionte. Aparentemente, eles estão meio que nessa guerra por um motivo, cada um com sua própria visão. Porque eles estão tendo visões do futuro e acreditam que aquele que ficar com o simbionte vai trazer situações catastróficas para o mundo. Então o Dylan tá vendo o Ed como um possível catástrofe futuro, e o Ed tá vendo seu filho como outro possível catástrofe. Mas, gente, vocês têm que entender uma coisa. Se vocês não leram as últimas sagas King Black, o futuro não é quem vai ser o Venom, e sim quem vai ser o King Black. E nesse momento tá tendo essa disputa entre eles. O destino daquele que vai governar todos os simbiontes. Tá, mas você vai perguntar pra mim assim, mas o que tem... Não, hoje não é Tartaruga Preta. Na verdade é o King Black, né? O que tem a ver o Dr. Destino e o Kang nessa jogada, galera? É simples, eles estão manipulando essa guerra. Bom, vilão que é vilão tem que manipular alguma coisa, né, pessoal? Mas por que eles estão se intrometendo nessa guerra? Pessoal, eles sempre moldaram e procuraram ter o controle de tudo, não destruir tudo. E ter um King Black ali no meio da jogada vai atrapalhar os planos dele. Então, eles quase como se fossem, têm as mesmas ideias e ideologias iguais de fazer as coisas, diferente um pouco do Thanos, né? E diferente, é claro, do King Black. Apesar de que sabemos que o Ed Brock não faria coisas ruins tanto desse poder, mas o poder pode corromper. Já vimos várias vezes isso nos quadrinhos. E não pense você que essa treta é de agora não, galera, porque lá em 84, na primeira Guerra Secretas, os dois se enfrentaram na porrada pra ver quem que ia comandar a facção dos vilões ali naquela Guerra Secretas. O Dr. Destino saiu na frente e fez uma estratégia brilhante, reprogramou o Ultron e o Kang foi desintegrado. Tipo assim, foi uma jogada muito sacana, né? Pegar a puta de um Ultron, um androide poderoso, e fazer isso contra o Kang. Ô Kang, você acaba dormindo, mano.
E isso acabou virando uma marca registrada no próprio Dr. Destino. O bicho manjava tecnologia, né? Então sempre usava um robô a seu bel prazer. Ele tinha um exército de Doombots que toda vez que o Quarteto Fantástico destruía ele, falava finalmente vencemos ele. Quando eles iam ver, era um Doombot que tinha substituído o Dr. Destino. O bicho era esperto, ele fugia na primeira porta de saída assim e deixava o robô lá pra morrer no lugar dele. Cara, ó, vai brincando. Mas como, Panela Nerd, o cara não via que era um robô? Poxa, só vocês verem. Procura aí, Dr. Doom no Google, você vai ver que só tem imagem dele dificilmente sem aquela armadura. Tava de armadura o dia inteiro, é muito mais fácil pra enganar. Acho que até é por isso que ele usava armadura. Tá, mas você ainda não falou como é que o ChatGPT entra nessa história. Galera, eu sempre imaginei que o Dr. Doom fosse... Ele é inteligente, né? E sempre ficou lá arquitetando os planos, sentado naquele trono dele. O que eu vou fazer hoje? Quem que eu vou enfrentar? Mas não. Atualmente nos quadrinhos ele pega os robôs dele e coloca eles mesmos, são inteligências artificiais, pra criarem os planos. Ó, como eu vou derrotar o Quarteto Fantástico? Como eu vou derrotar o Dr. Stark? E eles ficam lá brigando entre eles, tipo assim, vendo os planos, ele vai ouvindo, beleza, isso aqui é praticamente um prompt de ChatGPT, cara. Isso aí é incrível, o ChatGPT vai roubar até mesmo cargo de capanga vagabundo de bandido, cara. E dá pra acreditar numa coisa dessa? E é claro que a Marvel não ia pôr o nome dele de ChatGPT, né? O processinho. Na verdade, o nome que o Dr. Doom pra esses Dr. Doom deu para esses robôs são os Skinbots, e agora ele colocou eles todos para pensarem numa única unidade. Como vamos acabar com Kang? Ele quer finalizar essa guerra de uma vez por todas com ele. Eu nunca vai finalizar. Sei. Devolve pra vovó que isso aqui é uma borrachinha de... O que é isso aqui, galera? Sei lá. Peão pequeno, né? Leva lá. É isso aí. Vai lá, leva pra vovó que você pegou. Devolve pra vovó. É o fim do Kang nos quadrinhos? Cara, não necessariamente, porque você acha que o Kang ia ficar de maus lençóis, não ia ficar pensando em alguma coisa? O cara é inteligente. Só que é claro, em vez de usar um ChatGPT, ele acabou criando um loop temporal. Que isso, Jaime? O loop temporal, ele tá num vórtice direto, assim, só pensando numa forma de destruir o Dr. Destino. E tipo, ele tá lá pensando. Pode demorar décadas, anos, milênios, mas ele tá lá. Mas como assim não vai envelhecer? Galera, ele manja do conceito de viagem no tempo. Então ele tá lá, enquanto o Dr. Destino tá no presente, pensando com as máquinas dele, toda semana as máquinas dele, os Skinbots, estão trazendo esses planos para derrotar o Kang tá lá, passando o ano e pensando, estrategista, testando as coisas. Então uma hora vai dar um embate do caramba. Mas a minha pergunta principal aqui na origem desses personagens, pra você, quem que vai ganhar essa jogada, hein? Quem que é o mais inteligente? Ou quem que é o mais vilanesco a ponto de descer mais o fundo do poço para derrotar o próprio adversário? Deixa nos comentários, eu quero saber, eu mando essa aposta pra vocês. É quase como se fosse um combate que eu trazendo pra vocês, né? Mas é um combate que vai acontecer. E quando os quadrinhos, dependendo de como esquentar essa história, eu vou trazer pra vocês aqui, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais.